Não sei se tá bugado, professor, mas parecia muito. Tá pro André aqui. Uns 7. Você vai continuar. Bora lá, galera. A gente havia parado na página 19. E nós havíamos parado na letra B da página 19, tá? Então a gente estava fazendo junto aí, tá? Então vamos lá. Na letra B aí, nós tínhamos o seguinte. Nós já havíamos feito na letra A a fórmula de Lewis, né? Dado o esquema ali e os compostos. E agora ele está pedindo a fórmula estrutural, tá? Vocês lembram da fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis, nós tínhamos distribuído, né, os elétrons, né, os átomos, e agora ele está pedindo a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural, ela vai ter o mesmo desenho da fórmula de Lewis, a diferença, né, vai ser o seu formato, tá? Então, na fórmula estrutural, nós vamos ter o seguinte desenho. Nós tínhamos lá 4 moléculas de cloro, tá? E uma de silício, né? Então, nós tínhamos 4 moléculas de cloro e uma de silício. Então, vai ficar do seguinte esquema. O silício no centro, assim como tinha ficado lá na fórmula de Lewis, e o cloro nas suas extremidades, os 4 cloros que eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Agora, a diferença, quando é estrutural, eu vou usar só o risquinho, tá bom? Para me representar. Então, ó, Cl, 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 Cl. E fechou, tá? Então, a letra B, quando pede a fórmula estrutural, né, o meu desenho vai ficar da seguinte forma. Silício no centro e o cloro nas extremidades, as 4 moléculas de cloro. Então, seguindo o mesmo esquema, né, da fórmula de Lewis também, por esse mesmo elemento que a gente tinha feito na alternativa de letra A. Beleza, pessoal? Ok? E ainda, eu tinha uma letra C que perguntava assim: a fórmula molecular. A fórmula molecular nada mais é do que a representação, né, desses meus elementos. Então, se eu tenho um silício, né, como eu posso ver aqui, eu tenho um silício e 4 cloros, como que vai ficar essa fórmula molecular? E aí, alguém arrisca aí? Qual que vai ser a minha fórmula molecular? O que seria a minha fórmula molecular desse elemento aí? Como que eu represento? Como é que é o nome disso daqui? Peraí. Composto formado por escola. Tá legal. Assim, Deixa eu ó, pensar aqui. vamos lá. Eu tenho um silício, André, e 4 cloro. Daí agora eu vou representar. Lembra? Igual a água. A água eu represento H2O, por exemplo, né? Esse elemento, como que eu vou representar, né?
O exemplo é esse. Por exemplo, a água é um hidrogênio, 2 hidrogênios, oxigênio, né? H2O. Esse elemento aqui, dado que eu tenho 4 cloros e um silício, como que vai ficar a sua representação? Acho que é SI, que deve ser um silício, Cl4. Isso aí, cara. SiCl4. Exatamente. Eu gosto do meu time ajuda muito. Um silício, 4 cloros. Tá? Olha lá. Um silício, E professor, 4 cloros. Opa. ontem foi o dia do tio, né? Pois é, cara. Ninguém me parabenizou, né? Não, eu mandei lá no grupo lá. Eu não vi, não. Desculpa. Falei, hoje é dia daqui do alquimista, É tanto grupo. Químico. Bloco misto. Nossa, agora. É por isso que eu tô fiquei doidão, porque eu pagando aí pra que eu mando. Ficou muito subliminar, ficou muito claro que você queria passar com aquela mensagem. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tudo beleza, né? Isso. Vamos dar sequência lá? Posso pagar? Posso, né? Vamos lá que nós temos que produzir, nós temos que render. Tem muito conteúdo ainda. Bora lá. Número 4. Pessoal que chegou agora, que perdeu as aulas passadas aí, por favor, viu? Assistam lá no YouTube, tá tudo lá, tudo registrado, todas as aulas. Agora, para achar, meu parceiro, boa sorte. Eu sou com Não, é só Deus. entrar na playlist. Você vai ter que entrar na playlist, daí verificar o seu horário e tentar ver quais foram as datas das sexta-feiras. Daí você vai achar a minha aula lá. Não, tem que É caçar, fácil. moço. Eu tava É caçando uma aula de é artes lá igual na um Tipo código. chamada. assim, fica fácil se o professor botar assim, ó. Hum. Primeiro ano, ano. Química. Eu estou falando do primeiro ano, Química, e o nome da escola, e aparece as aulas do senhor. Não é que Pois tinha é. outro Lá, professor lá, que ele O botava, problema tipo, o nome do conteúdo. E quando você pesquisava o primeiro ano alguma coisa, não aparecia, porque era o nome do conteúdo, ninguém achava as videoaulas dele. Pois é, o problema, André, é que é o seguinte, só eu que estou subindo as aulas. Daí, Ninguém mais tá subindo. não, é que eu estou subindo as aulas de todos os outros professores também. Daí eu não tenho caralho. time para mim olhar aula por aula para descobrir do que é. Então eu tive que padronizar, entendeu? Eu coloco Ah, as mas aulas. os Só outros bota você do professores. primeiro ano, não. Então quem que Tipo assim, mandou dos outros só sério. professores lá, então? Era só o senhor? Não, é porque eu estou subindo de todas as aulas da Não, mas escola. antes, lá no começo, quando começou Ah, lá tudo. no começo é porque assim, daí cada um ia fazendo por conta, né? Daí realmente tava É, complicado. aquilo lá bagunçava tudo que foi o começo. Eu não conseguia achar as videoaulas. Agora, realmente, agora, assim, ainda é difícil, eu entendo. Mas pelo menos você pega no seu calendário, você olha a data, você sabe, igual, você vai olhar, hoje é dia 18, né? Ou 19, não sei. Tô perdido aqui. Daí você vai entrar e vai lá, primeiro ano, playlist, dia 19. Você teve aula de química, você vai saber que é aula de química, entendeu? É como se fosse um código, um diagrama. Assim, agora ficou Bora lá. fácil. Número 4. Dadas as fórmulas eletrônicas, então o exercício ele já me dá as fórmulas eletrônicas aí dos meus compostos, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou completar o quadro, né, de acordo com as minhas fórmulas eletrônicas. Então, meu primeiro elemento aí é o flúor, né? Então, a primeira representação que eu tenho aí é F2, tá bom? F2. Beleza? Vamos lá. Ele quer saber primeiro a fórmula eletrônica e depois a fórmula estrutural, tá? Eu já tenho esse flúor, né, representado lá em cima. Então, aqui vai ser, vou colocar Fe como fórmula eletrônica e apesar FeL, né? FeS como fórmula estrutural. Então, eu já tenho a representatividade eletrônica, eu só vou montar. Se são duas moléculas de flúor, então como que vai ficar? Ó? Eu vou seguir a risca lá. Eu pego o flúor, tá? E vou desenhar os meus pequenos átomos, ó. Um, dois, um, dois, um, dois e um. Até porque se você olhar lá, ele possui 7 em sua totalidade. Agora, eu vou desenhar o outro átomo de flúor, até porque são dois. Então, Fzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E pronto. Minha fórmula eletrônica do flúor está pronta, né? O que eu fiz? Eu só peguei, né, as fórmulas Pouco eletrônicas espaço. e representei. Fácil. Simples, cara. Tá vendo? Não tem pouco espaço. Pouco espaço. Pouco Pouco espaço. espaço mesmo. O quadradinho é pequeno aí, né? Tem que fazer bem pequenininho. Ou se vocês quiserem, vocês podem fazer no caderno. Se achar muito pequeno aí, tá? Pode fazer no caderno, não tem Não, problema. não existe lugar pequeno. Não existe. É. Pequeno é só questão de pegar. Eu posso escrever uma redação do Enem nesse quadradinho. Ó, fórmula estrutural. Mesma linha lá. Eu vou pegar, fazer de vermelho mesmo. Fórmula estrutural F para F. Só isso. Né? Mesma forma que eu representei lá, eu represento aqui, mas agora só com a minha ligação simples. Tá? Então, ó, flúor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Simples assim. O cloro. Vamos lá, eu tenho Cl. Como que ficaria o cloro aí? 2 cloros. Mesma forma, né? Ó, Cl, Cl. E distribuo os átomos, né? Então, vamos lá. Ó. A paloma caiu. Caiu? A paloma sempre cai na minha aula, oh, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Notem que é a mesma coisa do flúor. Mesma coisa mesmo. Até a distribuição, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? A distribuição ela é igual ao flúor. Então, logicamente, a sua fórmula estrutural, mesma coisa também. Tá? Ácido clorídrico, né? O HCl. Agora muda, né? Então eu tenho HCl. Vamos lá, ó. H, hidrogênio, uma molécula, um átomo. Pronto. Tá? Agora é só a vez do cloro. Cl e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está feita a minha fórmula eletrônica. Fórmula estrutural segue a mesma linha. H, tracinho, Cl. Então, notem, pessoal, que não tem segredo nenhum. Né? Ó, o exercício já me deu as minhas devidas, né, fórmulas eletrônicas iniciais e depois eu só faço a conjunção das mesmas. Tá? Ainda eu tenho o gás carbônico e o ácido sulfúrico. Tá? Eu posso apagar aqui? Que esses dois vão ocupar mais espaço. Posso deletar? O silêncio eu vou entender como sim. Vai nessa época. Pode. Já estou Aqui fazendo pode. gás carbônico aqui, tentando. Pode ir adiantando. Como eu falei, eu não vou dar muito tempo para. Eu queria dar esse tempo para vocês fazer, mas vamos, né? Como a gente tem um conteúdo extenso ainda, a gente vai fazendo assim nesse formato juntos. Vamos lá. Gás carbônico. Gás carbônico, 2 moléculas de oxigênio e uma de carbono, né? A Eu diferença faço aqui, bagulho tudo errado. a diferença é o seguinte aqui, galera. As ligações, elas são duplas. Então, primeiro, eu vou fazer a fórmula estrutural aqui para vocês entenderem. Então, a fórmula estrutural, ó, ela ficaria dessa forma aqui, ó. Oxigênio, ligação dupla, carbono, ligação dupla, oxigênio. Tá vendo? Ela muda, agora não é ligação simples. No gás carbônico, eu tenho essa ligação dupla do oxigênio com o carbono. Então, também vai mudar a maneira de eu fazer a minha fórmula eletrônica, tá? A fórmula eletrônica, ela vai ficar assim, ó. Eu vou ter o oxigênio
Eu posso fazer a mesma base, seguindo a linha, ó. O oxigênio, o carbono e o oxigênio. Beleza. Agora é a minha distribuição de átomos. O carbono, né, por sua vez, vocês podem ver lá, ele tem 4 átomos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Dessa forma. Pode olhar, a apostila já está dando lá no início, tá? Essa é a distribuição do carbono. Agora, o oxigênio, ele possui 6. Então, agora eu só vou replicar esses 6 átomos, ó. E vou equilibrar os meus oxigênios das extremidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui da mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ah, professor, mas eu não fiz em cima. Não tem problema, eu posso apagar e posso fazer aqui. Isso aí não vai mudar o meu resultado, tá bom? Eu já terminei a 4. Oi? Eu já terminei a 4. Conseguiu? Deu certo aí o que você tinha adiantado? Tava beleza? Deu certo. Deu certinho. Beleza. Legal, então. Vamos ver a 4, então, André. Se bateu aí. O ácido sulfúrico. Então, são 2 hidrogênios, né? E vamos lá. E o meu enxofre. Bora ver o que acontece aí na parada. Ó. Não, não é o seu enxofre, é o nosso enxofre. Hã? É o nosso enxofre. O nosso enxofre? É o nosso enxofre. Bora lá, ó. Primeira fórmula eletrônica, tá bom? H, SH, ó. Agora eu montei tipo uma piramidezinha aí. Beleza? Ah, professor, coloquei no meio. Pessoal, tranquilo, tá? Isso é apenas para a gente já pegando um padrão, tá? Mas não, por exemplo, eu não desconsideraria, coloquei central aqui. Não, tranquilo. É porque é o princípio. Mas a fórmula seria aqui. Então, ligação simples, S em cima, 2H embaixo. Então vamos lá. Distribuição agora pela fórmula eletrônica. Ó. H, mesma coisa. Eu faço o mesmo desenho. Ó. H e o S lá em cima. Agora eu só vou distribuir os átomos, né? Então o hidrogênio ele tem 1 e o hidrogênio ele tem 1. Acabou do hidrogênio. Agora eu só vou pegar o do meu queridinho S lá. Vou aqui, ó. Pã, 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 pã. E lá em cima. Tá. Daí deu certo, André? Certinho. Fechou, então. Isso aí. Tranquilo até agora, né, pessoal? Acho que tá bem claro aí. Ok, Kel, beleza. Enquanto esse, o povo tá te zoando lá no grupo. Eu nem tô olhando o grupo aqui, cara. Deixa eu ver. Não, é o grupo da sala, não é o grupo dos professores, não. Mas tem no grupo dos professores também. Legal, né? Vocês são malandrinha, né? Você queria completar a coleção. É porque você não viu do Felipe. O Felipe já tá cansado, É né? porque o senhor não viu a do Felipe. Ah, não, do Felipe ela é exclusiva, né? O Felipe. Eu vou deixar escapulir Mano. algum lá no grupo, se querer uma. A da Josi, da Milka. A do É a Vanderlei. melhor. O Felipe ele tem a coleção única. Então, peraí, aquele maluco de chifrinho de unicórnio é. Quem? Felipe. É o Agora Felipe. tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Vamos lá. Número 5. Sabendo que o número atômico do fósforo é 15
e o do cloro é 17, a fórmula de um provável composto formado entre esses dois elementos será, tá? Para mim fazer isso, eu Que teria que faz a fazer distribuição. a distribuição. E então, sabendo disso, né, eu já vou direto ao ponto aqui. Eu teria somente fósforo e 3 moléculas de cloro. Ficaria assim, ó, PCl3. Então, uma molécula somente de fósforo e 3 de cloro. Tá? Que me daria esse total que o problema me fala aí, né? Número atômico do fósforo com 15 e do cloro de 17, tá? Uma junção dos dois camaradas aí, a gente teria essa seguinte fórmula molecular aí, tá? PCl3. Não é uma lei, é uma fórmula. PCl3. Número 6. Com base nos elementos dos dados a seguir e a sua camada de valência, construa a fórmula eletrônica de Lewis estrutural para letra A, O3. Então, que segue Isso é só a fórmula estrutural? Na verdade, agora, ela é a fórmula de Lewis e a estrutural. Ele quer as duas ainda também. Mesmo Não lembro qual que é do Lewis. Do Lewis é as bolinhas. Eletrônica? Lewis é fórmula eletrônica. Eu esqueci. Olha lá, ó. Construa a fórmula eletrônica Lewis e estrutural para. Normalmente você vai ver fórmula eletrônica. O problema é traz Lewis ali só para lembrar. Então, ó, como que ficaria aqui o O3? Vamos lá. Ficaria da seguinte forma: 1O, 2O, 3O. Tá? Deixa eu fazer logo a estrutural plana aqui. Ó, aqui é uma ligação simples e aqui ela é composta. Tá? Então, ó, vou pegar e desenhar os meus átomos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aqui, agora eu complemento com os do oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, notem que aqui ó, eu tenho uma ligação dupla. E aqui também, ó. Aqui eu tenho uma simples e aqui também. Tá vendo? Esse bagulho me lembra muito uma coisa de um filme. O quê? O capacitor de fluxos do DeLorean, do filme De Volta para o Futuro. Aqui, você tá vendo do outro lado aqui, né? Basicamente essa Talvez, forma. nunca vi. Talvez é bem parecido mesmo. Talvez tenha alguma ligação. É porque é algo, né? Sim. Similar. Nunca. Acabamos de descobrir acento, senhor. Ah, é? Não tem problema, não. Pode ser. Que é um livro aberto. Não tem nada. Não tem nada. Ué. Então, Quer dizer, pelo contrário, tem muita coisa. Ó. Olha aqui, muita material, apostila. não, mas acho que no Mercado Negro deve valer R$2 já. Dá pra ganhar dinheiro. Legal que você pode comprar um brinquedo que é basicamente o capacitor de fluxo e enfiar no carro para decorar, velho. Olha que legal. Tá enfiando o painel do carro no lugar do rádio. Fica bonitão, né? Vamos lá. Próxima página aí, letra B. Letra B, eu tenho SO3. Tá? Então agora
SO3. Sua fórmula estrutural, mesma coisa que nós tínhamos feito anteriormente. Porém, entrou um cara na parada aí, né? Então ele fica lá no meio, ó. Ligação desse com esse dupla. Simples e simples. Tá? Segue a base, né? Alterou, só que entrou um cara novo na parada. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Estrutura de Lewis, O e O. Szinho lá no meio. E agora eu faço a minha distribuição. Deixa eu aumentar essa altura aqui, senão não vai dar para mim colocar. Então vamos lá. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênio equilibrado. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro oxigênio equilibrado. E aqui a mesma coisa. 1, 2, 3. Ué, 4. Risca aí, entra. E 1, 2, 3, 4. Vocês viram o que eu fiz agora? Eu nem me preocupei com a distribuição do Szinho no meio. Eu só equilibrei os meus oxigênios das extremidades, cada um com 8, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, como eu tinha 1, 2, 3, 4, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4. 8 para cada, todo mundo equilibrado, todo mundo feliz. Tá? Ô, professor, Diz aí. o Szinho ali, ele não ficou com 8, né? Só o oxigênio. O Szinho, É. então, depende da maneira que a gente olha. Na verdade, ele ficou com 8. Todo mundo ficou com 8 aqui, ó. Sabe por quê? Ah, é. Presta atenção, exato. Ó, 1, 2, 3, Verdade. 4, 5, 6, 7. Isso é um milagre da matemática. Você viu? Todo mundo com 8. Letra C. Letra C. Esse é grandinho, ó. HClO2. Vamos lá. Fórmula estrutural primeiro. A fórmula estrutural ela é legal para quando você vai fazer a estrutural e a Lewis, é melhor você fazer a estrutural, porque daí você tem uma parametrização exata. Por quê? Ó? Vamos lá. Ó, a estrutural aqui. H, O, Cl. I, O, O. Pã, pã. H, Cl, O2. Tá? Professor, mas da onde saiu esse outro O, cara? Da onde saiu esse outro O? Ó, HCl O2. Beleza? Bora lá. Distribuição. H, O, Cl, O, O. Vamos lá para os meus átomos. Hidrogênio 1, oxigênio 1. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Beleza? 8 certinho para ele. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, os oxigênios em si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, faltou espaço. O que está em comum aí, pessoal? O que tem de em comum nessa fórmula aí? Na minha fórmula estrutural e na minha estrutura molecular em si? O que tem de diferente? Os pontos. Hã? Hein? E aí? Quantos oxigênio a minha estrutura molecular está falando que eu tenho? 2? 2. E quantos oxigênio eu tenho aí? 3. 3. 3. Por que eu tenho 3? Que ele usou um clone. Hã? Não sei. Não sabe? Só que precisa para dar estabilidade? Exatamente, cara. O oxigênio, ele é um cara nobre, né? E daí, quando eu tenho ele na minha fórmula molecular, eu posso replicar ele para mim estabilizar o meu elemento. Não tem problema. A lei da química, ela me permite isso, né? Principalmente quando eu lido com oxigênio, tá? Então, ó. Cara, oxigênio demais nunca faz mal. É, exatamente. É bem nesse sentido, meu. Oxigênio demais nunca faz mal. Ele sempre tem passe livre aonde ele chega, né? Então, ó, eu utilizei um cara a mais porque a minha matemática aqui ficou mais simples, né, na minha distribuição. Tá ok? Para mim compartilhar o hidrogênio e o cloro nessa mesma estrutura, foi necessário eu ter 3 moléculas do meu oxigênio, em vez de 2 somente, como o meu elemento inicial ele propunha, tá bom? Só por isso. Vamos lá, vou apagar aqui. Letra D. Ó, agora é a mesma coisa. O exercício traz o D assim para a gente fixar esse conceito que a gente acabou de ver. Quer ver? Ó, ó como fica a sua fórmula estrutural. Ó, H, O, Cl, O. Tan, tan, tan. Beleza? E na minha fórmula eletrônica distribuída, H, O, Cl, O. Vou lá para os meus átomos. Um, dois, 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 dois. Beleza? 8 para oxigênio. 2, 2, 2. 8 para o cloro. 2, 2, 2. E 8 para o oxigênio. E todo mundo feliz e satisfeito. E finish. Beleza? Posso seguir? Pode. Então, lá vamos nós. Acho que pode. Número 7. Pergunta. Verifique se a afirmativa a seguir está certa ou errada, justificando a sua opção. Então, vamos lá.
O elemento químico boro, descoberto por Humphrey Davy, né, e Gay-Lussac e Turner em 1808, simultaneamente na Inglaterra e na França, forma moléculas em que não se obedece à regra do octeto. Essa afirmação, ela é incorreta ou correta? Eu não sei, não conheci a história dos caras. Não sabe? Essa informação, ela é correta, gente. Ela está onde? Está na apostila lá atrás do nosso texto, né? Então não precisa justificar, porque se ela está correta, ela automaticamente justifica. Exatamente. Mas aí eu vou justificar aqui. Porque o boro, ele tem 3 elétrons de valência, tá, gente? E ele é um elemento que transcende a regra do octeto, formando composto, por exemplo, aqui, ó, BF3 junto com flúor e ainda junto com cloro. Tá? Então ele é a nossa exceção lá na regra de octeto. E a número 8 diz assim: no cloreto de berílio, tá? BeCl2, todos os ligantes atingem o octeto? Sim ou não? Também tá lá na nossa apostila, hein? Diz que sim. E aí, o que você acha? Não sei. Aí tem que achar os bagulho, fazer distribuição eletrônica Aqui, e ó. montar a fórmula. Não, Eu acho que exatamente. não. Não, gente. E eu vou montar aqui, ó. Ó a fórmula, ó. Cl, Be, Cl. Tá? Como que eu faço? O berílio, ele possui, se você voltar lá na apostila, eu tenho o número dele, tá? Seu número atômico de 4, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. O cloro, eu tenho aqui na apostila, aqui nos meus exercícios mesmo, ó, tá? Que ele possui, né? 1, 2, 3, 4, 7 átomozinhos. Então, ó. Daí vai ficar faltando 4. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá? Então, o berílio, ele também é uma das exceções aí na regra do octeto. Porque ele estabiliza-se com 4. Tá? Ó. E daí... daí eu volto de novo para o milagre da matemática. Porque se a gente for olhar de maneira ampla, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2, eu teria 8, né? E aqui também, ó, 2, 2, 2 e 8. Daí, por isso que eu falo que depende da maneira que nós observamos, né? Então, a química, muitas vezes, ela vem a ser confusa. Porque se eu bato o olho aí, eu falo que ele está estável com 8. Né? Que ele estaria compartilhando esses 6 camaradas aqui do meu cloro. Mas a química diz que ele já está estável com os 4 dele, então a gente deixa assim, né? Se falaram, tá falado, né? Beleza? Seguindo aí. Número 9. Enorme aí, ó. Há algum tempo, a NASA constatou que o buraco na camada do ozônio havia fechado e atribuiu o fato à maior atividade solar, ou às explosões solares, responsáveis pelo aumento da radiação UV, né? E, portanto, pela formação do nosso gás do ozônio. Como a alteração da atividade do Sol é um evento periódico, alguns cientistas começaram a supor que a formação do buraco na camada de ozônio
faz parte de um ciclo natural relacionado às fases em que há redução da atividade solar. Além disso, os CFCs da vida aí, né? Os desodorantes da vida, compostos organoclorados, às quais se atribui a destruição da camada de ozônio, como o CClF2 ou CCl3F, são mais densos que o ar. E, em princípio, não deveriam atingir a estratosfera. Por isso, ainda tem efeito o CFC. Peraí, Jair. Não são os maiores responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Então, eu tenho um dado aí, tá? Escreva as fórmulas eletrônicas e estrutural do ozônio. Pessoal, O ozônio é 3 oxigênio, né? o ozônio, a gente já fez ele lá atrás, na número 6, na letra A. Não sei se vocês lembram. Então, ó, lembra lá, ó, fórmula estrutural, O, simples, O. Mesma coisa, a gente já tinha feito lá, tá? Ó, André, o que aconteceu aí? sei lá, vieram pedir um papel aqui. Quem veio pedir papel, moço? Minha mãe. Ah, tá. Eu pensei que era um ladrão. Não, tava gritando pra cara aí. O cachorro dele tá brigando com ele agora. Achei que ele tá brigando com o cachorro dele, alguma coisa assim. Tudo isso por causa de um Eu fico no papel. meu quarto, tipo, é difícil ficar 5 minutos sem que o povo me chama. Como é a história? É que em casa é difícil, fica 5 minutos sem o povo ficar me chamando. Ah, tá. Ele deve ficar com um ouvido, fone de ouvido, outro ouvido lá fora, prestando atenção, os olhos na tela, outros olhos na porta. Então, ó, a gente já havíamos feito, tá? Então, mesma coisa aí da número 6, na letra A, que a gente tinha feito, só repliquei, beleza? E a letra B diz assim, indique os tipos de ligações covalentes existentes na molécula dessa substância. Então, a gente tem uma sigma, isso aqui é o conteúdo que a gente vai ver à frente, e ele já trouxe, tá? Covalente π e coordenada, tá? Não coube ali, mas é coordenado. Então, sigma, π e coordenada. Beleza? Sigma, π e coordenada. Beleza? Vamos lá. Vai Vamos quebrar o copiar aí. teclado. Você está copiando? Não, eu só falei que vai quebrar o teclado. Então, vamos lá. Número 10. A fórmula eletrônica de Lewis representa um composto. Tá? A fórmula eletrônica ali, K, 1 mais, flúor, 1 menos, e aí? Vamos lá. Qual que é esse composto aí? Molecular, metálico, que conduz corrente elétrica no estado sólido, iônico ou com baixíssima temperatura de fusão. O que vocês acham? Iônico? Iônico, né, cara? Aí tá evidente, né? Por que iônico, André? Eu só lembro de alguma coisa que eu não estudei lá no começo, que eu lembro que alguma coisa aqui me lembra que é iônico. Alguma característica que eu sei que é iônico. Alguma eu sei coisa que é iônico. O porquê, eu não sei. O porquê você não sabe? Eu sei que tem uma coisa a ver com aquele íon ali em cima. Acho que um é que você, mais é quando você perde um elétron, menos é quando você ganha. Exatamente. É isso aí mesmo. Tem a ver com isso aí mesmo, exatamente. Tá? A gente tem lá em cima, ó, nós temos o K mais 1 e o flúor, né? O F menos 1, tá? Na verdade,
O flúor, quando ele está com -1, quer dizer que ele não perdeu, pelo contrário, ele ganhou um elétron. Quando ele ganha, nós temos a ionização, tá? Exemplo lá também, ainda da ionização, o cloreto de sódio, sais, lembra que a gente viu, né? As suas ligações iônicas, transformar líquido em cristais e sólidos, por aí vai. Então, é uma ligação única entre os dois, tá? Ainda mais quando eu falo de flúor, quando eu falo de cloro, são elementos que têm essa tendência a ser iônicos, né? É normal. Então, aí só de eu ver que é o elemento, aí a dica, tá? Eu tenho um flúor na parada aí, né? Ele que é o responsável maior. Então, flúor, ligação iônica. Se fosse um Cl, ligação iônica. Beleza? E assim, ainda todo, né, composto, ele é iônico desde que apresente pelo menos uma ligação iônica. É evidente, né? Então vamos lá. Número 11. Assinale a alternativa correta. Então bora lá. Letra A. Ligação iônica é aquela que ocorre compartilhamento de um par de elétrons entre átomos? Não. Ligação metálica ocorre entre metais. Ligação covalente ocorre entre metais e não metais, ou metais com hidrogênio. Ligação dativa é aquela que os elétrons constituem para eletrões que originam os átomos diferentes. E o hidrogênio é uma exceção ao octeto, portanto não estabelece ligações químicas. Essa aí tá mamão com açúcar também, né? Qual que é? E aí? E o que me saiu? E aí? É a B, né? É a B, né? Pelo amor de Deus, né? Você tá com Aí no vestibular, vocês não acertar, tem que decapitar. Não, eu lembro que era separadinho na apostila. Isso, assim, ligações metálicas, iônicas e covalente. Tinha que a ligação metálica ocorre entre metais. Pronto, eu vou aqui, puff, né? Se tiver mais de uma certa, ela já é anulada. Não pode. Tá evidente isso aí, né? Então, ó, ligação metálica, evidentemente, ocorre entre os metais, né? O próprio nome já me diz. Então, a ligação metálica ainda, ela é a força que mantém o quê? Os cátions de um metal unidos entre si. Então, quando eu tenho uma ligação, os cátions dos meus metais ficam todos unidinhos, né? Então, ligações metálicas entre os metais, né? Claro. Doidão. Eu sempre queria saber como é que eles faziam essas ligações metálicas, porque geralmente você tem que botar dois metais, mas como eles faziam para misturar os dois? Para fazer a mescla, né? Então, a mescla de metais, vamos lá, por par. Primeiro, normalmente a ligação metálica, ela é termoquímica, né? Então, eu preciso de calor, muito calor. Então, em grande base, né? Ela é líquida, né? E dentro da termoquímica. Então, eu dei. Mas é um líquido meio, não muito líquido, né? Líquido meio sólido. Líquido que. É líquido sólido, exatamente. LS. Porque ele solidifica rápido, né? Ele tem solidificação rápida, principalmente submetido a oxigênio. Então, é por isso que elas são normalmente, né, constantes aonde? No nosso subsolo, né? As larvas vulcânicas que estão ali sempre aquecidas constantemente, né? Em todo a minha extensão de terrestre, né? Então ela acontece naturalmente, por sua vez mais, né? E dentro da química, agora estava falando da indústria, né? Daí sim, dentro da indústria, nas ligações de metais, entre zinco e ferro, né? O próprio cobre também, que é utilizado muito na indústria, hein? Então são os que mais fazem as suas ligações metálicas aí, né? E o nome, e uma curiosidade, o nome liga veio de ligação. Vocês não sabiam? Né? Liga metal, né? Veio das ligações mesmo, ligações químicas. Então advém daí essa liga, porque é feito, né, uma ligação química entre os mesmos. Beleza, meu povo? Beleza. Então, Não pode ir pra casa? eu vou deixar um presente para vocês. Não, tarefa não. Deixa eu... Tentem fazer aí
da 21 a 23, por favor. Tá? Eba. Qualquer dúvida, pode mandar para mim no privado, Ana ama esse daí. tá Eu bom? gosto de fazer. É, bacana. E esse tá bem legalzinho. São perguntas assim, são batatas em vestibular, essas perguntas aqui. Tá bem de boa, tá? Eu queria ter coragem de fazer. Mas tem que praticar. E aula que vem a gente Depois eu parte de perder. ligações químicas 2 daí, tá bom? Beleza, pessoal? Ok. Valeu, bom final de semana para vocês e até semana Tchau. que vem. Falou. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Futuro dimensional.